quem está em harmonia consigo mesmo. Não imita, não se vicia no copiar, colar. Nós começamos a leitura do texto A Força, do livro de Bert Helling, Liberados, Somos Concluídos. E paramos na metade do texto. Então, como nós vamos dar continuidade à leitura, mesmo que você não tenha acompanhado ontem, ou caso você não tenha assistido gravado, eu penso que vale a pena para completar com esse momento aqui. Então, para todos que estavam ontem, que eu já estou vendo aqui que estão chegando, né? Outros que já assistiram gravado. Então, venha chegando. Expira, movimenta seus ombros. Nós paramos na metade do texto. Busque aí dentro de você aquela experiência que vivemos ontem. E para você que não esteve no início do texto, o que nós vivemos ontem foi nos conectar com o momento presente. E tá tudo bem que você esteja aqui com aquilo que você pode. E talvez o que você pode é não ter visto, e tá tudo bem também. Então coloque os seus pés apoiados no chão. Caso você esteja sentado numa superfície, fique com as suas pernas cruzadas em infinito. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca, se preciso for. Espreguiça. Abra o seu peito para que você possa receber algo. Quando nós recebemos algo pelo nosso coração, a nossa alma tende a acolher, mesmo que ela não concorde. Ela só está recebendo. Quando nós recebemos algo pela nossa mente, nós tendemos a rebater. E às vezes concordar, porque aquilo está de acordo com as suas crenças. Então é um concordar ou discordar quando vem na mente. Quando chega no coração, é assim: eu acolho. Isso é do Bert Helling, isso é da Ronivalda. Eu acolho. Então você pode dar um lugar para esse novo. Vocês percebem que abrir o coração, receber algo dentro de você, não é você ser Maria vai com as outras. Não é você criar outro dogmatismo. Não é uma seita, né? Não, é assim.
Isso é a vida como ela é. Então coloque os seus braços sobre as suas pernas. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Não feche totalmente os seus olhos. Tem uma leve luminosidade. É só baixar as suas pálpebras para você não se dispersar com tantas informações quando nós estamos com os olhos totalmente abertos. Então você fecha. Inspira com sua boca fechada. Expira, abrindo a sua boca. Conscientemente, suavize o seu rosto. Passa a sua língua pela gengiva, pelos seus lábios, pelos seus dentes. Sorria. Então vamos lá para receber a continuidade do texto. A força. Para recapitular somente o início, Bert Helling, ele trouxe que quando nós encontramos uma pessoa, você encontra essa pessoa na rua ou em algum lugar, e quando você tem presença, você pode perceber se esta pessoa, ela tem força e quanta força ela tem. Você consegue perceber se a força dessa pessoa é porque ela faz um esforço para ser alguma coisa? Ou se essa pessoa ela tem uma força porque ela tem presença? E nós costumamos dizer, sabe o quê? Essa pessoa tem presença de espírito. Isso é um ditado popular. E quando essa pessoa ela tem presença de espírito, nós costumamos dizer como essa pessoa ela é humilde, porque ela não se coloca nem acima e nem abaixo de ninguém. Existe uma harmonia ali. Não tem uma guerra, não tem uma briga para ser. Ela simplesmente é e tem força. E Bert Helling, ele vai discorrer sobre isso. E o que nós vimos ontem, que ele vai falar sobre a desconexão que muitas vezes fazemos dos nossos pais. Por algum motivo, isso aconteceu. Não é um julgamento que ele faz, é uma constatação. E que quando nós nos afastamos dos nossos pais, que são os primeiros da lista ancestral, nós também nos perdemos da origem, da fonte
que vai além dos nossos pais, que é muito antes dos nossos pais, que passa pelos nossos avós, nossos bisavós, nossos tetravós, porque a raiz, ela é longa. Nós nos perdemos de Deus, ou seja lá qual nome você dá para um poder maior que está além da capacidade humana. Então, quem se perdeu de seus pais vai ficar buscando Deus dentro de uma igreja, vai ficar procurando Deus punitivo, vai buscando os pais só viajando, né? Tem pessoas que vivem de viagem. Eu não estou dizendo que fazer viagens não seja maravilhoso, isso é cultura, isso é bom, importante. Eu estou falando das pessoas que não alcançam a harmonia onde ela está. Entendem? Bom dia, minha querida. Então, nós paramos aí e vamos lá. Olha o que Bert Helling fala. Naturalmente, os pais têm suas falhas. Não existe pais perfeitos. Também eles, como todos os seres humanos, são limitados em suas possibilidades devido à sua origem, à sua história e principalmente pelas culpas que eles também carregam pessoalmente. Por mais estranho que possa parecer, isso não os diminui, porque isso não é fraqueza. Eu que estou completando. Nós tendemos a acreditar que pais que são humanos errantes, ou porque são alcoólatras, ou porque não tiveram conhecimento mundano, né? Eles têm outro tipo de conhecimento. Nós tendemos a olhar como se eles fossem fracos. Ah, meu pai era fraco, ele era alcoólatra. Ah, meu pai era fraco porque a minha mãe mandava nele. Isso não é fraqueza num contexto original da vida, como Bert Helling tenta transmitir por meio do seu trabalho, que foi aquilo que ele constatou. Se você chegou no mundo, é porque o espermatozoide do seu pai teve força suficiente para colocar você no mundo. E a sua mãe não era estéril. O óvulo dela era saudável para encontrar com a potência do espermatozoide do seu pai. Isso tem força. Não é você ignorar o comportamento deles com você, isso você leva para terapia. É para você levar para terapia. É para você falar sobre isso, sobre a dor que isso te provocou, porque está no seu corpo pessoal. Isso é para ser trabalhado em processo de psicoterapia. Porque você precisa colocar para fora a sua dor, a raiva que você tem por ter apanhado ou por ter tido um pai ausente na sua vida.
Mas não é para você ficar aí muito tempo. O trabalho da psicoterapia não exclui aquilo que você sofreu na alma com a sua criação. Caso você ignore isso e vá só para o fenomenológico, só para o sistêmico, você fica nisso anos a fio também, como outras abordagens que não alcançam a profundidade. O próprio Bert Helling fala que você não exclui a ciência para alcançar a fenomenologia. E isso nós vimos, inclusive, os alunos que estão aqui comigo, que fizeram o grupo de estudos A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que foi um trabalho que realizamos no início deste ano, que é um outro livro de Bert Helling, que foi um trabalho fechado, profundo, onde Bert Helling deixa claríssimo que a constelação familiar não substitui a psicoterapia, porque a constelação familiar ela não pode ser repetida, ela não pode ser esmiuçada como um processo de psicoterapia. Então, a ciência se une à fenomenologia como um complemento. E é muito lindo isso. Se você tem críticas à psicoterapia científica e quer ficar só com a fenomenologia, então você também está excluindo algo. E você vai cair na mesma coisa. Tem falas do Bert Helling também, que nós encontramos em outros estudos dele, que inclusive ele fala, se você exclui a alopatia, você também está desprezando o conhecimento que foi descoberto ao longo dos anos. E de vez em quando a alopatia, que são os medicamentos desenvolvidos pelo homem, o sintético, você também está fazendo uma crítica, e não é sobre isso. Helling, ele nos traz para uma realidade. Se é isso que você precisa, por que você vai desprezar? O que ele vai mostrar é que a união, ela nos engrandece. A separatividade, ela nos enfraquece. Caso vocês queiram fazer qualquer comentário, fiquem à vontade. Eu só estou tentando colocar em palavras mais simples esse saber tão precioso. E aí ele completa: as pessoas ganham força por meio de seu destino, de tarefas cumpridas e de sofrimento vencido. Além disso, parece que, sobretudo, as pessoas com as quais estavam e estão ligadas lhe conferem, como um círculo invisível ao seu redor, importância, força e amplitude. Sobreviventes do Holocausto, por exemplo, parecem estar rodeados daqueles mortos com os quais estavam ligados. Pelo destino, de tal forma como se estes estivessem presentes neles como uma força muda. E assim, parece que os sobreviventes, enquanto vivos, também pertencem aos mortos, como se os mortos estivessem sendo lembrados neles.
E como se eles nos lembrassem também da outra realidade, aquela mais poderosa, mais sombria. Observamos algo semelhante em guerreiros sobreviventes. Também eles estão ligados a muitos mortos. Estão rodeados por eles, pelos camaradas mortos e pelos inimigos mortos. Também ganhamos força por meio daqueles a quem ajudamos, a quem com nossas ações possibilitamos viver e continuar vivendo. É quando você pode partilhar daquilo que você alcança. Então, quando você partilha aquilo que você alcança, você também está ganhando força. E aí ele diz: isso vale não somente para aqueles que estão a serviço imediato da vida. Por exemplo, médicos, mas para todos aqueles que agem em prol de outros, qualquer que seja o seu âmbito. Isso inclui, principalmente, aqueles que têm influência sobre a vida de muitas pessoas, como os políticos, os empresários, os comandantes de exércitos, e nesse sentido também os ricos, pessoas que têm dinheiro. À medida que sua riqueza beneficiar muitas outras pessoas. Então, Bert Helling, ele também traz essa questão de ter dinheiro não é proibido. A questão é o que você faz com o dinheiro. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e são mesquinhas. Tem pessoas que têm dinheiro e que comem comida velha. Tem pessoas que têm dinheiro e não têm coragem de ir num sacolão, numa feira e comprar coisas saudáveis, porque a pessoa fica pechinchando o preço do chuchu, fica pechinchando a quantidade, regrando a quantidade de arroz que coloca na mesa. São pessoas que são seguras porque elas carregam crenças do tipo: se eu soltar, vai me faltar. E as gerações que vêm depois dessas pessoas costumam pegar restos, só restos. E isso aqui não é uma profetização, é uma constatação. Bert Helling, ele vai constatando essas coisas e ele fala disso com tranquilidade. Ele fala, é isso. E aí, para finalizar, porque eu quero novamente trazer vocês para uma prática, ele conclui assim, ó, quando um cliente, que é aquele que vai até ele, né, se ocupa somente consigo mesmo. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai buscar uma constelação e essa pessoa está interessada só nela, com sua psicodinâmica interna, olha como que o Helling está sendo claríssimo, que constelação familiar não é para tratar de si. Por isso que a constelação familiar não é psicoterapia. É terapêutico, é um acesso rápido, por isso que ele fala que é uma terapia breve.
Não é porque ele está dizendo que a constelação ela agora vai substituir o processo de psicoterapia, vai substituir a psicanálise. Não! Bert Hellinger é muito claro ao dizer que para você fazer ou passar por uma constelação, você precisa estar pronto. Eu ainda não consigo alcançar onde que profissionais não entenderam isso. Porque ele fala isso com todas as letras. Eu não consegui alcançar ainda o viés do não entender isso aqui. A ponto do trabalho das constelações serem questionados e tentar ser proibido tanto na psicologia quanto no direito também. E eu concordo com estes conselhos, se é que vocês queiram saber. Porque eles foram se sentindo ameaçados, óbvio, porque da forma como está se falando, está avançando num território que não foi isso que foi proposto. Então, uma vez que eu recebo algo novo, eu vou tentar destruir aquilo que foi bom e importante? Ou seja, esse mesmo algo novo que eu estou dizendo que acolhe tudo, eu mesmo estou excluindo. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. Descobrindo um santo para cobrir o outro. Então, vocês percebem como que é tudo muito sutil, mas ao mesmo tempo tão óbvio. É tão fácil fazer uma destruição sobre algo maravilhoso que ao invés de nós acolhermos e falar, nossa, mais uma coisa para nos ajudar. Mas não, a gente fala assim, então solta esse porque esse é melhor. E aí ele conclui aqui, né, no último parágrafo, também um terapeuta que está conduzindo um trabalho, ele ganha força quando, com o cliente, sempre focaliza a família do outro. Olha para o sistema. E der a todos eles um lugar em seu coração. Sobretudo aqueles que nessa família foram talvez excluídos, difamados ou esquecidos. Estes se juntam às pessoas que dão força ao terapeuta. Pessoas essas advindas da própria família dele. E se juntam àqueles que pertencem às suas relações. Porque o terapeuta já os tinha acolhido de uma forma especial. Com essa força e com esse peso, o terapeuta pode interferir no sistema do cliente, sem ser presunçoso, encontrando uma solução que mostra, tanto ao cliente quanto aos membros da família, uma saída para os emaranhamentos e que lhes proporciona novas possibilidades para uma vida plena. E aí ele traz um aforismo, que é o quê? Uma condensação. Aforismo, gente, é uma maneira de escrever uma ideia de uma maneira enxuta, curtinho, né? E com muita profundidade. Aforismo, às vezes, é uma frase. É algo que nos leva para dentro de um assunto
com poucas palavras. Então é assim que ele vai nos conduzir para a harmonia. Então, mais uma vez, expira, solta os seus ombros. Vamos olhar para isso agora com palavras mais enxutas. Harmonia. Quem estiver, sinta aí em você agora, se você está. Quem estiver em harmonia com sua alma, nunca imita. Nunca queira ser outra pessoa que não você mesmo. É isso que ele está dizendo. Quem se submete ao todo permite o desenrolar da sua história. Ele está falando se submete. Ele não está falando seja submisso. É totalmente outra coisa. Submeter-se não é estar em submissão. Então, se você tem confusão em relação a isso, leva para sua terapia. Porque o seu terapeuta precisa tirar você da submissão, da dor da submissão. Mas, ao mesmo tempo, você aprender a submeter-se ao todo. O aqui e o agora é o que flui. A vida precisa fluir em você hoje. Não é amanhã. Então não é você resolver a história dos seus antepassados. É você resolver o seu aqui e agora. Fácil é aquilo que é permitido vir. Fácil não é você querer fazer o serviço mais fácil. Fácil é tudo aquilo que chega até você. E você diz, se chegou até mim, é para que eu resolva. Então nada vai chegar até você por um acaso, a não ser que você procure com as próprias mãos. Tem pessoas que procuram o sofrimento com as próprias mãos. Ao que foi semeado também é permitido crescer. Logo, se o seu pai plantou você, a sementinha, no útero da sua mãe, né? Se houve ali uma junção e você nidou dentro do útero, que é a sementeira, você tem permissão para crescer, pela permissão do divino, não pela confusão do seu pai ou da sua mãe. Então, essa permissão está dentro de você. O que está amadurecendo tem tempo. Olha que lindo esse aforismo. O que está amadurecendo tem tempo. Não force o seu crescimento. Não force o seu amadurecimento. Não tenha pressa. Permita-se. Confio mais no rio do que no leito do rio. O que é confiar no rio do que no leito? Porque o leito, ele dá borda. O leito do rio, ele organiza. Mas se você fica à margem,
você não alcança a autoconfiança, você sempre será uma pessoa insegura. O que é segurar no leito do rio? É ter que ficar o tempo inteiro na barra da saia da mãe, na barra da saia do pai, não conseguir se soltar e fluir dentro do rio. Esquecer completa. Gente, esse aforismo, né? Então, percebam que ele traz coisas muito assim, esquecer completa. Casais, por exemplo, que sofrem algo que machuca muito, sei lá, uma traição, alguma coisa que aconteceu, né, que foi terrível, e esse casal, eles resolvem se recuperar. Eles querem se dar uma chance, vamos dizer assim. Existe possibilidade? Sim. Se você for capaz de esquecer e seguir adiante, só se aprende a nadar na água. Olha como que ele é tão óbvio, né? Claro, se você pode aprender todas as técnicas, você pode ser uma pessoa letrada, você pode ser uma pessoa que tem todos os recursos. Por isso que a inteligência artificial, ela não é um problema, ela não é uma ameaça para ninguém. Não é, nunca foi, nunca será. Porque ela é só uma inteligência, ela é uma assistência, um assistente artificial. Eu adoro a IA para me ajudar a organizar algum texto, para fazer um post rápido, né? Já vem assim tudo bonitinho. Mas ela não substitui a minha presença de espírito? Ela não substitui a minha capacidade de dar um abraço? Ela não substitui o meu olhar? Ela não substitui o meu calor? Ela não substitui a presença humana? Então, tenha o que temer. Mas quem não consegue se bancar, teme. Porque é o copia-cola, não consegue alcançar a profundidade dentro de si mesmo. É aquele que ensina a nadar, mas nunca entrou na água. Outro aforismo. O conhecimento é interminável. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: Ronivaldo, mas você não para de estudar? E eu falei: se Deus quiser, não pretendo parar. Eu adoro conhecer coisas novas. Aliás, quem aqui ainda não pediu a sua avaliação ayurvédica, está disponível ainda. Porque eu estou testando os meus dotes neste lugar, né? Faz 4 anos que eu estou estudando dentro da faculdade, né? E testando em mim e agora eu estou, né, finalizando a faculdade de Medicina Ayurveda e eu estou disponibilizando porque eu quero ver como é que isso funciona, né? Não faz mal para ninguém. A vida saudável, ela não faz mal a ninguém, mas ela precisa de ajuste, ela precisa de um olhar. O que combina para você? Você sabia que um hortelã, por exemplo, hortelã, que é uma erva fresquinha,
talvez ela não faça bem para você. Caso você esteja recuperando tecidos dentro de você, ela não deveria ser consumida por você nesse momento. Então, essa sabedoria milenar, ela muito me atrai. Então, se você for pedir a sua avaliação gratuita, eu vou destrinchar ali, passo a passo, como é que você está, conforme um questionário que eu te envio para você me responder como é que está seu sono, sono, energia e rotina. Então eu preciso compreender isso e eu te devolvo com algumas orientações. Olha o outro aforismo que ele traz. O amor espera. O amor espera. Quem esteve no grupo de constelação pôde ver isso. Numa constelação onde a mulher, com muito medo, ela tentava pegar a energia da sexualidade, que é a energia vital, que ali também está o amor. E o representante se afastava quando ela tentava pegar, mas quando ela só fluía, dançava junto, era muito agradável, harmônico. Nós vimos isso num grupo de constelação. Percebe que o Helling, ele só constata, ele fala, interessante, é assim que funciona. E por último, ele conclui estes aforismos. Somente se está conectado a cada momento. Somente se está conectado a cada momento. Então nós conectamos, desconectamos, conectamos, desconectamos, conectamos, desconectamos. Por que fazemos isso? Nós vemos isso muito no trabalho da psicoterapia corporal de Dr. Alexander Lowen, de Dr. William Reich, que eu já li aqui para vocês muitas coisas sobre eles, que nós temos as nossas defesas devido às nossas memórias traumáticas. Então a desconexão é uma proteção importante que fazemos automaticamente. Por isso que eu trago também o meu descontentamento quando se fala de leitura corporal e usa-se o trabalho profundo que foi desenvolvido dentro de um trabalho de psicoterapia devido à dor psíquica, como a oralidade, a esquizoidia, a psicopatia, o masoquismo, a rigidez. Porque isso não é igual ao signo. Ela é psicopata, ela é masoquista, ela tem oralidade, como se fosse uma faixa que você coloca no peito. Não, isso é uma dor profunda que a pessoa carrega e ela se defende da vida com essas caracteriologias, que não é característica, né? Caracteriologia não é característica da pessoa. Então nós finalizamos, mas eu quero convidar vocês agora para uma meditação. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Movimenta os seus ombros. Solta a sua cabeça. Coloca seus braços sobre as suas pernas, suas mãos apoiadas nos seus joelhos. Quero conduzir vocês para um exercício para nós encerrarmos
extrema, a força, mas também para abrir um campo dentro de você, que é o campo da harmonia. Fecha seus olhos. Respira devagar, soltando o ar pela boca. Mas ao inspirar, fecha sua boca, inspirando pelo nariz. Sinta o ar entrando, como quem abre um espaço para um silêncio vivo dentro de si mesmo. Solta o ar. Permita nesse momento que o seu corpo agora volte ao ponto que existe força. Para quem esteve na live de ontem, ou assistiu presencial, ao vivo, ou assistiu gravado e você está aqui agora, volte para o ponto final da meditação. Quando você alcançou a sua força por meio daquele movimento com os seus pais, mas que você deu um passo à frente e deu outro. Alcance esse lugar agora. E para quem está aqui, não fez o exercício de ontem, não se sinta mal por isso. O que você precisa fazer agora é imaginar que atrás de você está o seu papai e a sua mamãe. E que eles estão ali parados como dois seres humanos errantes, mas também acertantes, porque você está vivo. Caso você seja adotado, então você pode colocar atrás de você os seus pais adotivos que te adotaram, mas atrás deles você coloca um homem e uma mulher, que seria os representantes dos seus pais biológicos, que fizeram o melhor por você, doando você para outro casal. Então você dá um passo à frente, reconhecendo que a sua raiz permanece ali parada. E você está na sua força agora. Você deu vários passos à frente. E você, neste momento, tendo se conectado com a sua força, imagine ao inspirar que você recolhe todos os seus pedaços fragmentados.
Recolha-se para dentro de você ao inspirar. E ao expirar, solta o ar. Solte também o seu esforço. Solte a sua autocrítica. Solte a sua tentativa de controlar. Solte o que não é seu. Então você inspira se juntando e expira soltando o que não te pertence. É como você jogar a rede ao mar e na rede vem coisas que você reconhece que não é um peixe e você solta de volta aquilo que não é seu. Agora leve a sua atenção para a sua coluna. Sinta a sua coluna agora. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Sinta esse eixo que te sustenta. Que te organiza, que te orienta. Deixa que cada vértebra receba o ar que você coloca para dentro de você com mais presença. E é assim que a verdadeira força alcança você. Não é a pessoa seu pai, não é a pessoa sua mãe que é a sua força, que é o seu alicerce. É o seu eixo, é a sua capacidade de respirar. Esse é o alcance original. E agora, com suavidade, sorria, reconhecendo esse eixo que talvez esteja frágil e que você precisa encontrar um lugar para se restaurar, para se curar. E tá tudo bem, mas você precisa reconhecer isso, até para poder ir para o lugar certo. Leve a sua atenção agora ao seu coração. Se você sentir que te ajuda, coloque a sua mão sobre o seu coração. E você traga para dentro do seu coração a imagem de todos aqueles que fizeram parte da sua vida. O seu pai e a sua mãe precisam estar aí dentro e não fora de você. Mas não é uma imagem idealizada.
é a idade, é a imagem certa. A imagem que foi, a imagem real. É aqueles que vieram antes de você do jeito que eles eram. Não precisa de palavras, você precisa de ação. Só permita que essa força antiga ocupe o seu coração agora. E você diz para você: eu reconheço de onde eu venho. Eu acolho a vida como ela chegou até mim. Respira. Perceba como que isso fica dentro de você. Sinta como esse reconhecimento, ele não exige nada. Ele só é. É aquele momento que algo encontra um lugar. Que o corpo pode relaxar, a alma pode se aquietar. A vida só pode fluir neste lugar. Então você imagina um leve contato com o topo da sua cabeça. Tem um fio no topo da sua cabeça que ergue você. Você pode imaginar uma luz ou um fio dourado onde você se percebe conectado com algo muito grandioso. E você percebe um poder infinito. É quando você alcança a verdadeira fonte e o verdadeiro poder, a força que vem do Pai e que permite que você se dê conta que você não está aqui por um acaso. Que você não nasceu do nada, você veio de um lugar muito poderoso para exercer a sua força original. E isso só é possível caso você esteja enraizado na sua origem terrena. O seu corpo físico, ele precisa estar curado. O seu corpo não é você. Pare de fazer dele um nada. Pare de maltratá-lo, porque ele é a sua raiz.
É você que dá um basta. É você que olhe para o seu corpo com carinho, com cuidado. Dê água a ele, e não Coca-Cola. Dê água pura. Dê fibras vegetais e não industrializado, porque você está rompendo essa conexão com o divino. Busca ajuda, porque é poderoso demais. O que você veio fazer é grande, do tamanho do Criador. Expira. Sinta como seu corpo fica agora. Sorria por você ter se alcançado. Perceba se o seu corpo agora fica mais leve, mais quieto, mais em paz. Cada um no seu tempo, abra seus olhos. Sorria. Leve essa experiência para o seu dia de hoje. Se você sente de estar num grupo de constelação comigo, anote a data do dia 23 de dezembro, terça-feira, às 3 horas da tarde. Fechamento de ano, um momento para você se curar um pouco. Faça a sua inscrição, será um prazer recebê-los todos aqui. Quem está chegando agora, a live fica gravada. Assista. Mande para mim o feedback de vocês. Para mim é importante saber o alcance. E assim eu também posso saber o que eu preciso melhorar. Não no sentido de ficar buscando perfeição, mas é para poder entregar de uma maneira mais compreensível. É isso, só isso. Amanhã nós continuamos às 5 horas da manhã e o texto de amanhã é o sim e o não. Espero que você esteja aqui. Beijos. Compartilhe a live com outras pessoas. Faça parte de vocês. Até amanhã.